Olá, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Coincidentemente ou não, chegou para nós uma pergunta. Afinal de contas, o que é a Cabala? Para a gente entender o que é a Cabala, primeiro a gente vai voltar um pouquinho e saber por que agora as pessoas estão curiosas a respeito da Cabala. Depois dos anos 2000, quando a Madonna falou que era cabalista, já começou um grande murmúrio aqui no Brasil. Vanessa Camargo, Paulo Ricardo, Angélica, Luciano Huck também declararam que são cabalistas. Mas afinal de contas, o que é essa tal da cabala? A primeira coisa que a gente tem que observar é que para entender o que é cabala, a gente tem que entender o que é a história da Bíblia. A cabala, sim, está baseada e tem fundamento na Torá e também na Taná. A Torá são os primeiros 5 livros organizados por Moisés, que são a base do judaísmo e também das religiões abraâmicas. Então, se você for lá na Bíblia, você vai ver que Deus fez um pacto com Abraão e Abraão, então, deveria se tornar pai de grandes nações, e a história vai indo, até chegar em Moisés, que vai libertar o povo de Israel do Egito. E aí, o Moisés, ao libertar o povo de Israel do Egito, e aí tem uma historinha bem legal, ele pede para Deus uma lei, né? Ele pede uma forma de organizar aquele povo e ele recebe os 10 mandamentos. E, na verdade, não só os 10 mandamentos, como ele recebe um profundo conhecimento. E aí, para se aprofundar mais um pouquinho, a gente precisaria voltar à história bíblica para conseguir entender algumas nuances. O que eu vou tentar fazer aqui é reduzir de uma forma mais simplista possível, e a gente vai ter que fazer outros vídeos, porque esse é um assunto realmente complexo, falando um pouquinho sobre a Cabala. Por que esse assunto ele é complexo? Porque, embora as religiões cristãs tenham origem na religião abraâmica de Abraão e mais ainda tenham origem do judaísmo, tá? A Bíblia a Bíblia que a gente conhece hoje, ela começa com o livro, a organização judaica, por motivos históricos e culturais, acabou se afastando muito dessas tradições e por N questões que são questões teológicas e históricas, antropológicas, que a gente também não vai entrar aqui. Mas a Cabala, então, ela é a tradução desse conceito, desse conhecimento de Moisés, das religiões abraâmicas, é um conhecimento judeu, tá? Judaico, né? Do jeito que a gente conhece hoje também. Tudo a gente tem que comer com cuidado, porque eu estou tentando simplificar, mas eu também não quero deixar tão vago, né? As informações, deixar as informações o mais próximo possível da realidade. A Cabala, então, é esse conhecimento, né? De sacerdotal, é um conhecimento místico, é um conhecimento filosófico e profundo da Torá. Isso mesmo, conhecimento místico, filosófico, antropológico e profundo da Bíblia, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e depois também da Taná, que é o que a gente conhece hoje como o Velho Testamento. Então, a Cabala é esse conhecimento profundo de toda essa filosofia que embasa, e é muito interessante porque responde muitas das questões que os próprios cristãos vão ter, ou, por exemplo, a gente pode citar aqui uma questão básica filosófica, que é aquela questão de Santo Agostinho, quando ele vai falar, quando ele manifesta a sua indagação sobre Deus e a questão do mal, né? É interessante que a gente vê tudo isso nessas discussões, e a Cabala vai introduzindo de uma forma muito mais profunda no sentido da mística. Então, ela aborda todas as questões existenciais e espirituais. Para quem não sabe, a maioria dos judeus acreditam em reencarnação. Então, é uma crença que a maioria das crenças
cristãs atuais, com exceção, claro, as espíritas, espiritualistas, que lidam mais com essa parte, desassociaram, mas como se acredita também nessa questão de reencarnação, eles vão estudar muito a fundo essas questões de composição da alma, de energia que criacionista, né, que criou o mundo, estudam bastante profundo alguns vieses que são composição da ciência. Na verdade, até hoje, eu particularmente, eu compreendi a ideia da Cabala, e ele não, a ideia da Cabala no geral não desassocia a ciência da Bíblia, muito pelo contrário, ela faz uma associação, ela faz um equilíbrio entre as explicações, mas são concepções, como eu falei, é necessário que tenha uma inclinação a um estudo profundo dessa questão do judaísmo, do próprio hebraico, porque a Cabala traz muito esse conhecimento em hebraico, traz muito também as questões filosóficas, no sentido das discussões filosóficas, éticas, morais, fala bastante sobre esses aspectos de reencarnação, e vai trabalhar com todos esses assuntos que são polêmicos para alguns, por trabalhar também com a parte de numerologia, com a parte do Zohar, que é o livro, tentando decifrar, com o sentido da tradução, né, com os sentidos das possibilidades de decifrar o que está na própria Bíblia, com o significado por trás, as simbologias. Como eu estudo semiótica, é uma coisa bem interessante, porque falando em estudo semiótico, a Cabala faz um estudo semiótico profundo da própria Torá e Taná, lembrando que Torá são os 5 primeiros livros e o Taná é todo o Velho Testamento. Por que não inclui o Novo Testamento? Porque o Novo Testamento ele ocorre só a partir de Cristo, mais ou menos 500 anos depois, mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos 500 anos depois da segunda queda de Jerusalém, e vai começar um novo capítulo da história, e a organização também do Novo Testamento é diferente. A gente vai fazer vários vídeos sobre isso depois, com muito carinho, afinal de contas, essa é a minha área de estudo. Então, na Cabala, a maioria das aulas são dadas por rabinos judeus ortodoxos aqui no Brasil. Está crescendo bastante esse cenário, né, pela internet, é fácil encontrar. Eu estou trazendo aqui um geralzão, mas se vocês pesquisarem, agora você tem algumas figuras centrais dessa divulgação, né? O Instituto Berg, nos Estados Unidos, basicamente pela figura da Karen Berg, que faleceu em 2020, e ela era espiritualista, mas casada com um judeu ortodoxo. Então, ela foi responsável por talvez traduzir a linguagem da Cabala numa linguagem compreensiva, numa linguagem acessível para os não-judeus, porque muitas coisas que a Cabala envolve, a forma de estudo, a linguagem, ela é muito, você necessita ter um conhecimento realmente profundo do judaísmo. O Instituto Berg ainda tem ramificações, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, oferece alguns cursos também, se você ficar interessado em saber um pouco mais sobre esse assunto, mas não precisa muito. No YouTube tem o Rabino Dudu, tem um canal Contraste também, que fala sobre a forma judaica de pensar desse sentido da Cabala, e você vai ter realmente uma nova ideia do que é a Cabala. Por que tem muitas pessoas que têm preconceito? Eu já ouvi pessoas falando que Cabala é do demônio, que Cabala é uma coisa que não deve ser estudada, que é uma coisa que vira a cabeça. Bom, como cientista da religião, eu acredito que qualquer conhecimento é válido. Às vezes você pode não apropriar esse conhecimento para a sua vida, mas esse conhecimento
é um conhecimento que você vai agregar na sua construção de pensamento e conhecimento e até desmistificar alguma coisa. Por que que a maioria das igrejas apontam a cabala como algo contraditório? Justamente porque tem esse tipo de investigação e esse nível de investigação em que a maioria das igrejas cristãs acabaram abolindo e, de certa forma, tendo um preconceito aí por N razões históricas. Eu espero ter ajudado, tentei colocar um pouquinho do que é cabala, ainda é complexo, a gente vai ter que fazer outros vídeos falando um pouquinho mais sobre isso, porque realmente é um tema profundo e a gente tem que tomar cuidado com algumas falas que podem não ser bem compreendidas. Espero ter ajudado, não esquece de deixar seu comentário, um grande abraço e até a próxima.